Olá pessoal, tudo bem? Vamos saber o que acontece em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Na entrada do hospital, Mar é surpreendida pela insistência de Juan em falar com ela, e mesmo tentando se manter firme diante de suas palavras, acaba se mostrando inquieta quando percebe que um fotógrafo em uma moto registra imagens dos dois conversando, o que a deixa angustiada, pois acredita que aquelas fotos rapidamente seriam divulgadas e causariam grandes problemas. Ela repreende Juan, dizendo que tudo aquilo era culpa dele por tê-la abordado, enquanto ele, atônito, insiste que o fotógrafo estava interessado em sua figura de Senhora Portilla e não nele, mas Mar acusa ele de apenas brincar com seus sentimentos e afirma que naquele momento, a única preocupação dela era resolver a situação delicada que ele havia acabado de provocar. Enquanto isso, Susana conversa com Camila sobre a possibilidade de Glória revelar a Luiz que sua queda na mansão Portilla havia sido causada por Ofélia, e Camila se enche de esperança ao imaginar que finalmente aquela mulher sofreria as consequências de seus atos. Mas Glória chega dizendo que se arrependeu de ir até a mansão e que não poderia mais levar adiante a acusação, pois havia decidido não destruir Ofélia, o que deixa Susana e Camila inconformadas, lembrando-lhe de tudo o que ela havia sofrido e dos danos causados à família. Mas Glória insiste em afirmar que Ofélia já havia recebido um castigo suficiente ao perder tudo o que tinha. Na solidão de sua humilde casa, Ofélia fala sozinha em desespero, pedindo à Virgem que se lembrasse de que tudo não passou de um acidente, pois ela não era assassina e não havia querido matar Glória, clamando a Deus por socorro diante da possibilidade de novas acusações recaírem sobre ela. Mais tarde, Glória vai até a casa de Susana e, diante dela e de Camila, confirma sua decisão de não denunciar Ofélia a Luiz, justificando que, após ter passado dias em sua cidade ao lado do neto, encontrou paz e, refletindo, concluiu que talvez sua queda tivesse sido consequência de não estar bem apoiada, o que gera revolta em Susana e Camila, que afirmam que aquilo não fora acidente algum, mas sim um ato intencional de Ofélia. Porém, Glória as interrompe dizendo que não queria destruir a tranquilidade de Luiz, agora casado com a filha da senhora Garcia, e que, recuperada de seus ferimentos, não desejava mais problemas em sua vida. Ao mesmo tempo, Mar chega muito abalada à mansão Portilla, tomada pelo desespero com as fotos tiradas ao lado de Juan, e é acolhida por Paula, que percebe seu nervosismo e a faz sentar-se para respirar, incentivando-a a contar o que havia acontecido. Mar então confessa que encontrara Juan na saída do consultório e que ele insistira em dizer que estava ali porque ela havia pedido, o que não era verdade, e ainda mais aflita, revela que um paparazzi os havia fotografado juntos, deixando Paula alarmada ao confirmar que agora sim Mar estava diante de um sério problema. Camila conversa com Glória sob o olhar atento de Susana, e cheia de decepção, insiste que não pode acreditar que ela esteja se negando a ajudá-las, lembrando que a senhora Garcia havia feito muito mal a todos, mas Glória, com serenidade, explica que seu acidente lhe ensinara que a vida é curta e que, para ela, o mais importante agora era estar próxima de seu neto e dar a ele todo o amor de avó, enquanto Camila implora para que ela vá falar com seu pai, pedindo que pense em tudo o que está em jogo, mas Glória recusa, dizendo que não vale a pena, o que leva Camila a se sentir profundamente desapontada. Glória, então, vira-se para Susana e diz que também cabe a ela ajudar, pois, como sogra, pode orientar Camila a não se encher de ódio, lembrando que, desde que se casou com seu filho, ela se tornou como uma mãe, devendo guiá-la para superar aquela dor, e Susana reconhece que Glória tem razão, ainda que no fim, a própria Glória reafirme que precisava voltar para sua cidade, onde sua filha trabalhava e ela ajudava a cuidar do neto, destacando que a família é sempre uma bênção. Na mansão Portilla, Mar conversa aflita com Paula, temendo que as fotos tiradas junto a Juan fossem publicadas em todos os lugares e inventassem que ela estava traindo Luiz, enquanto Paula tenta acalmá-la pedindo que respire, sente-se e explique com calma o que viu, questionando de onde era o fotógrafo, até que Mar se recorda que ele estava em uma moto com um logo semelhante ao da revista VIP, o que tranquiliza Paula, pois ela conhece o editor da revista e garante que pode resolver a situação.
Na agência, Nicholas compartilha com Arthur sua ideia de entrar em contato com amigos da universidade em Boston para organizar um lançamento simultâneo, mas Arthur discorda, lembrando que o lançamento no país havia dado muito trabalho e que ainda era necessário consolidar o projeto localmente antes de pensar em expandir. Embora Nicholas mostre entusiasmo, dizendo que seria algo único e grandioso, enquanto Arthur, mais cauteloso, insiste que devem avançar com calma, apesar de reconhecer que a proposta de Nicholas era uma ótima ideia. Valéria vai visitar sua mãe Ofélia em sua antiga casa e a encontra abatida, mas ainda firme, dizendo que já havia aconselhado a filha a pensar bem antes de suas atitudes, de que não se arrepende de nada, pois tudo fizera pela família, ainda que reconheça que nada tenha dado certo, já que a mãe havia perdido tudo e, principalmente Mar, a filha mais nova que tanto amava, continuava na mansão Portila, o que a fazia questionar se realmente valerá a pena tanto esforço e sacrifício. Enquanto isso, Paula telefona a seu amigo Chema, editor da revista, implorando que as fotos de Mar não sejam publicadas, e agradece imensamente quando ele lhe garante que não sairá nada, chegando a convidá-lo para um futuro evento da empresa em busca de exclusividade, e aliviada, retorna até Mar, garantindo que o segredo está salvo e que ela não precisava agradecer, pois poderia sempre contar com ela. Na antiga casa, Ofélia volta a falar com Valéria, confessando que se preocupa com Mar, já que a filha havia sido levada por ela às pressas para a mansão Portila e agora estava sozinha naquele lugar, o que faz Valéria se indignar ao lembrar que Ofélia usou Mar para conquistar posição na mansão, repetindo com a irmã o mesmo que havia feito com ela no passado. Mas Ofélia justifica dizendo que se afastava porque sua presença sempre machucava, e Valéria responde que não estava ali para cobrar nada, mas sim para apoiá-la como filha, ainda que a mãe a rejeite, pedindo que vá embora. Valéria insiste em mostrar que os segredos e exigências de Ofélia apenas criavam uma parede de lágrimas entre elas, mas a mãe afirma que carregaria esse muro sozinha, para que suas filhas não fossem atingidas. De volta à mansão, Mar agradece a Paula pela ajuda, e as duas, emocionadas, reconhecem que apesar de não serem realmente aceitas como parte da família, precisavam permanecer unidas, afirmando que se não lhes dessem um lugar, elas próprias o conquistariam, ainda que tivessem de lutar juntas para alcançar isso. Por fim, Paula encontra Luiz na mansão, cumprimenta-o e com certa cautela, diz que está preocupada com Mar, pois a percebeu muito nervosa depois da consulta médica e temeu que pudesse haver algum problema com o bebê, mas Luiz responde que não sabe de nada e Paula, desconfortável, pede que não diga nada ainda sobre sua preocupação, garantindo que não queria parecer intrometida, ao que Luiz responde que não se preocupe, deixando-a mais tranquila. Na entrada de seu apartamento, Valéria encontra Nicholas e, tomada pela emoção, confessa que o que mais a faz sofrer é ver sua mãe mergulhada em tanta dor, algo que a aflige profundamente. Em seu quarto, Mar acaricia a barriga e fala carinhosamente com seu bebê, pedindo que um dia compreenda que tudo o que ela está fazendo é para lhe dar uma vida melhor. Quando Luiz entra para conversar e pergunta sobre a consulta médica, recebendo dela a garantia de que tudo estava bem, tanto com ela quanto com a criança, o que o alivia por um momento. Pouco depois, Nicholas abre seu coração com Mar e lhe diz que muitas pessoas têm dificuldade em expressar seus sentimentos, citando que isso também acontecia com sua mãe, o que faz confessar que sofre por ver Ofélia sempre se esconder atrás de um muro que é a distância das filhas, e ao mesmo tempo, lamenta não conseguir ajudá-la. Nicholas então compartilha que viveu algo semelhante em sua família, já que sua mãe sempre foi dura e só recentemente, ao descobrir algo muito doloroso, passou a compreendê-la melhor. Enquanto isso, Paula observa em seu celular as fotos comprometedoras de Mar com Juan e, em tom de conspiração, comenta com seu contato Chema que as imagens estavam perfeitas, embora peça que não sejam publicadas, lembrando que já havia pago para que ficassem em sigilo e reforçando que aquelas fotografias já haviam cumprido sua função. No quarto, Luiz insiste em conversar com Mar e a questiona sobre o motivo de estar o evitando, até que ela, pressionada, admite que não havia ido ao médico porque fora surpreendida por Juan na entrada do hospital, o que o enfurece, mas ela o acalma garantindo que não havia mandado mensagem alguma para encontrá-lo e até o incentiva a verificar seu celular para confirmar a verdade, gesto que Luiz recusa por confiar em sua honestidade, mas ainda assim decide que a acompanhará nas próximas para que Juan não volte a se aproximar dela.
Em outro momento no apartamento, Nicholas conversa novamente com Valéria e ouve dela que descobriu não pela mãe, mas pela única amiga que ela tinha, que Ofélia sofria de uma doença terminal, revelação que a fez sentir que crescerá sem realmente conhecer a mãe, o que lhe trouxe enorme desespero por se ver sempre afastada por uma barreira de silêncio. Nicholas a consola, dizendo que se a mãe escondeu a verdade foi para protegê-las, e compartilha que também passou a compreender melhor sua própria mãe apenas depois de muito sofrimento, incentivando Valéria a olhar para Ofélia com compaixão, ainda que continue sentindo a distância criada por aquele muro de lágrimas. Na casa de Susana, Jacinto chega cansado e faminto, mas logo percebe que a esposa está nervosa, e ela lhe conta que Glória havia estado ali e recusará falar com Luiz sobre as maldades de Ofélia, o que a deixou indignada, pois acredita que a justiça precisa ser feita. Jacinto, mais sereno, argumenta que seria melhor deixar o passado para trás, esquecendo as Garcias pelo bem da família e do próprio filho, mas Susana não concorda e afirma que não descansará até que Ofélia pague por tudo, encerrando a discussão com firmeza, mesmo diante da insistência do marido para que deixassem esse assunto. Por fim, em nova conversa, Nicholas tenta fazer Valéria compreender que talvez a mãe não se abra porque é algo difícil demais de enfrentar, sugerindo que nem sempre é fácil assumir sentimentos, e emocionada, Valéria agradece por ele sempre conseguir mostrar-lhe outro ponto de vista, despedindo-se com gratidão antes de se recolher para descansar, sentindo-se um pouco mais aliviada por ter sido ouvida. Juan, pronto para entrar em seu carro a caminho do trabalho, é surpreendido pelo motorista de Luiz Portilla, que o aborda diretamente e pede que o acompanhe, explicando que o patrão deseja falar pessoalmente com ele, situação que é observada de longe por Jacinto, que presencia a cena e estranha o fato. Enquanto isso, na agência, Nicholas cruza inesperadamente com Valéria e, em um gesto de gentileza, lhe entrega um chá para agradecer por sempre ouvi-lo, mas ela reage de forma fria e distante, pedindo que ele não repita esse tipo de atitude, pois teme que os colegas pensem que estão desperdiçando tempo. Na casa de Juan, Susana conversa com Jacinto e comenta que o marido havia visto o filho embarcando em uma caminhonete dos Portilla, o que lhe causa estranheza, já que Camila ainda dormia em casa, e reforça a Jacinto que caso Camila traga alguma explicação, ele deve lhe avisar, enquanto ambos seguem intrigados com a situação. Após uma sessão de fotos, Valéria entra em contato com Mar, pedindo para se encontrarem em seu apartamento à noite, afirmando que precisa conversar urgentemente sobre sua mãe, e Arthur, que a acompanha, a elogia pelo bom trabalho, tenta descontrair o ambiente e reforça que ela pode contar com ele sempre que precisar, enquanto ela agradece e se emociona pelo apoio. Atendendo a um pedido de Ofélia, Amparo telefona para Paula se passando por funcionária de uma galeria de artes, conseguindo confirmar que foi ela quem comprou um quadro misterioso, informação que Ofélia pretende usar como prova para desmascará-la diante de Luiz Portilla, convencida de que poderá se reaproximar da família Portilla e demonstrar que a verdadeira inimiga é Paula. Mais tarde, Arthur e Nicholas discutem sobre quem deve conduzir a apresentação do evento, e Arthur se mostra totalmente contrário à escolha de Paula, mas Nicholas argumenta que será a melhor alternativa para agradar Leonardo e manter sua confiança, o que gera um embate de opiniões entre os dois. Determinada a confirmar suas suspeitas, Ofélia vai pessoalmente até a galeria de arte e, em conversa, pressiona para obter informações sobre o comprador do quadro visto na casa dos Portilla, até que a atendente acaba revelando que quem o adquiriu foi a própria Paula, confirmando assim a desconfiança de Ofélia, que vê nisso a arma perfeita para manipular a situação a seu favor. Por fim, no encontro que havia sido marcado, Juan se senta em um restaurante com Luiz Portilla, que o confronta com dureza, acusando-o de estar usando Mar e enganando Camila, deixando claro que não permitirá que ele brinque com a vida de sua filha. Juan tenta se defender, afirma que não tem culpa da situação, mas Luiz o insulta, chamando-o de lixo e exigindo que respeite Camila, ao que Juan reage com firmeza, dizendo que não aceitará provocações e acusando Luiz de usar o dinheiro para manipular tudo e todos, culminando em um confronto tenso e cheio de acusações entre os dois.